2 de maio de 1945. Berlim caiu ontem. Hitler está morto. A Alemanha capitulou. Mas em uma península na Letônia, 200.000 soldados alemães acordam para mais um dia de guerra. Não porque não sabem que acabou. Sabem, todos sabem, mas estão cercados por 3 lados pelo Exército Vermelho e pelo Mar Báltico em suas costas. E o exército que os cercou não planeja simplesmente deixá-los ir para casa. Esses homens são o Grupo de Exércitos Curlândia. Durante 6 meses, desde outubro de 1944, lutaram 6 batalhas defensivas massivas contra forças soviéticas esmagadoramente superiores. Venceram todas, infligiram mais de 100.000 baixas soviéticas, enquanto sofriam menos de 20.000 próprias. Em termos táticos, são invictos. Em termos estratégicos, são completamente irrelevantes. A história que todos contam é que Hitler os manteve na Curlândia por razões estratégicas. Prender forças soviéticas, proteger bases de submarinos, preservar espaço. A verdade é mais simples e mais brutal. Hitler não podia admitir mais uma retirada, mais uma derrota, mais uma perda de território. Então condenou 200.000 homens a lutarem e morrerem por uma península sem importância estratégica, enquanto a Alemanha era destruída a 600 quilômetros de distância. Agora a guerra acabou e eles ainda estão lá. Alguns serão evacuados nos últimos navios desesperados. A maioria marchará para cativeiro soviético. Muitos nunca retornarão. E suas vitórias, suas batalhas brilhantemente lutadas, não significarão absolutamente nada. Esta é a história do exército que Hitler se recusou a salvar. O exército que venceu todas as batalhas e perdeu a guerra. O cerco se fecha. A situação que criou o Bolsão da Curlândia começou em agosto de 1944, quando a Operação Bagration soviética destruiu o grupo de exércitos Centro e abriu um buraco massivo no fronte alemão. Através desse buraco, exércitos soviéticos despejaram para o oeste, avançando tão rapidamente que criaram situações operacionais onde grandes formações alemãs corriam risco constante de cerco. O grupo de exércitos norte, defendendo os estados bálticos, estava particularmente vulnerável. Em setembro, o general Johannes Friesner, comandando temporariamente o grupo de exércitos norte, percebeu o perigo. As forças soviéticas estavam claramente tentando isolar suas forças, cortando as conexões terrestres com a Prússia Oriental. Ele pediu permissão para retirar-se para linhas mais curtas e defensáveis. Hitler recusou categoricamente. Os estados bálticos deveriam ser mantidos. Não haveria retiradas. Em 10 de outubro de 1944, a primeira frente báltica soviética do general Bagramian alcançou o Mar Báltico perto de Memel, cortando completamente o grupo de exércitos norte do resto das forças alemãs. Aproximadamente 200.000 soldados alemães, junto com cerca de 140.000 letões auxiliares, estavam agora presos em uma península de aproximadamente 300 quilômetros de norte a sul e 100 quilômetros de leste a oeste. Era um bolsão enorme, mas era um bolsão. E todos sabiam o que significava. O Oberst Hyacinth Graf Strachwitz, comandando uma brigada Panzer no bolsão, descreveu o momento em que o cerco se fechou. Recebemos relatórios de que os russos haviam alcançado o mar em nossa retaguarda. Houve um momento de silêncio enquanto todos processavam o que isso significava. Estávamos cercados, cortados, mas diferente de outros cercos, este era enorme. Tínhamos 200.000 homens, centenas de tanques, artilharia massiva. Não éramos um batalhão isolado que seria eliminado em dias. Éramos um exército inteiro. A questão era, o que faríamos com isso? A resposta lógica, militar e humanamente era evacuação. A Kriegsmarine tinha os meios. Transportes e navios de guerra podiam facilmente mover 200.000 homens através do Báltico em algumas semanas, especialmente porque a frota soviética do Báltico estava relativamente fraca e a Luftwaffe, embora muito reduzida, ainda podia fornecer alguma cobertura aérea. Comandantes no campo argumentavam unanimemente por evacuação. Mas Hitler tinha outras ideias. Em 16 de outubro, Hitler emitiu ordem de Führer explícita. O grupo de exércitos Curlândia manterá suas posições atuais. Não haverá retirada. O bolsão amarrará forças soviéticas substanciais que de outra forma poderiam ser usadas contra a Alemanha propriamente dita. Além disso, mantém controle de bases navais essenciais para operações de submarinos.
Era raciocínio que ignorava completamente a realidade de que manter o bolsão custaria mais recursos do que libertaria, que as bases de submarinos eram cada vez menos relevantes com a superioridade aérea aliada, e que amarrar 200 mil soldados alemães em uma península indefensável era exatamente o que os soviéticos queriam. Mas ordens eram ordens, e assim começou um dos episódios mais surreais da guerra. Um exército inteiro lutando batalhas defensivas brilhantes, vencendo taticamente repetidamente, mas sem qualquer objetivo estratégico, enquanto o país que defendiam desmoronava centenas de quilômetros atrás deles. Os soviéticos, inicialmente surpresos por Hitler não evacuar o bolsão, rapidamente decidiram aproveitá-lo. Se os alemães queriam manter 200 mil soldados presos em Curlândia, os soviéticos os manteriam lá, fixando-os com força suficiente para impedir fuga, mas não comprometendo recursos massivos para eliminá-los quando esses recursos eram necessários para a ofensiva em direção a Berlim. Era a estratégia perfeita, deixar Hitler prender suas próprias forças. A primeira grande tentativa soviética de eliminar o bolsão veio em 16 de outubro, apenas poucos dias após o cerco ser estabelecido. Duas frentes soviéticas, a primeira e segunda frentes bálticas, lançaram ataques coordenados tentando dividir e destruir as forças alemãs. Era a primeira das 6 grandes batalhas que ficariam conhecidas simplesmente como as Batalhas da Curlândia. O Generalleutnant Voldemar Weiss, comandando a 19ª Divisão de Granadeiros Letões, descreveu a primeira Batalha da Curlândia. Os russos vieram com tudo: artilharia massiva, depois tanques, depois infantaria em ondas. Sabiam que nos superavam numericamente, mas tínhamos vantagem de defender terreno que conhecíamos, em posições que havíamos fortificado durante semanas. E nossas tropas, especialmente os letões, lutavam com determinação especial porque defendiam literalmente sua terra natal. A batalha durou 2 semanas e terminou com vitória tática alemã. Os soviéticos sofreram aproximadamente 30 mil baixas e perderam 220 tanques. Os alemães perderam cerca de 4.500 homens e 8 tanques. Em termos puramente táticos, foi triunfo. Mas estrategicamente não significou nada. O bolsão permaneceu cercado. Nenhum território significativo mudou de mãos. E todos sabiam que os soviéticos simplesmente tentariam novamente. E tentaram. A segunda batalha da Curlândia começou em 28 de outubro. Novamente, ataques massivos. Novamente, defesa determinada. Novamente, vitória tática alemã com soviéticos sofrendo baixas desproporcionalmente maiores. O padrão estava estabelecido. Os soviéticos atacariam periodicamente, os alemães defenderiam brilhantemente e absolutamente nada mudaria estrategicamente. O soldado alemão Gottlob Biedermann, veterano de anos no fronte oriental, estava em Curlândia durante estas batalhas. Era surreal. Vencíamos batalha após batalha. Destruíamos 10 tanques soviéticos por cada um que perdíamos. Infligíamos baixas horríveis neles. E nossas posições permaneciam seguras. Mas para quê? Cada homem morto em Curlândia era um homem que não estava defendendo a Alemanha. Cada projétil disparado ali era um projétil que não estava disponível no Oder. Vencíamos taticamente, mas perdíamos estrategicamente. E todos sabíamos disso. As condições no bolsão começaram a deteriorar-se à medida que outubro se tornava novembro e o inverno báltico chegava. Suprimentos tinham que vir inteiramente por mar, o que significava que dependiam de clima, disponibilidade de navios e, crucialmente, combustível cada vez mais escasso. Munição era racionada. Comida era adequada, mas não abundante. E combustível para veículos era tão escasso que muitos tanques e caminhões simplesmente ficavam parados por falta de diesel. O Hauptmann Klaus von den Born, oficial de logística, lutava constantemente para manter o exército suprido. Cada litro de combustível, cada projétil de artilharia, cada lata de comida tinha que vir por mar. Dependíamos completamente dos navios. E cada vez menos navios estavam disponíveis porque eram necessários em outros lugares. Tínhamos um exército de 200 mil homens operando com logística projetada para talvez metade disso. Era constante improvisação, racionamento e priorização difícil. Mas o maior problema não era logístico, era psicológico. Os soldados no bolsão ouviam rádio, liam jornais quando chegavam. Sabiam que o Exército Vermelho estava a 60 quilômetros de Berlim.
Sabiam que a Alemanha estava sendo destruída. E sabiam que estavam presos em uma península sem propósito enquanto sua pátria morria. A moral, surpreendentemente, permanecia razoavelmente alta entre muitos, mantida por disciplina militar, camaradagem e a falta de alternativas. Mas havia crescente sentimento de abandono. O Leutnant Heinrich Macher escreveu em seu diário em dezembro de 1944: "Soubemos hoje que os americanos alcançaram a fronteira alemã no oeste, os russos estão na Prússia Oriental, e nós estamos aqui lutando por uma península na Letônia que não importa para ninguém. Alguns homens dizem que Hitler nos mantém aqui para amarrar os russos. Outros dizem que nos esqueceu completamente. Honestamente, não sei qual seria pior." A terceira, quarta e quinta batalhas da Curlândia seguiram em dezembro, janeiro e fevereiro. Cada uma seguia o mesmo padrão: ataque soviético massivo, defesa alemã determinada, baixas soviéticas muito maiores, vitória tática alemã, nenhuma mudança estratégica. Os números começavam a acumular-se de forma impressionante. Para final de fevereiro de 1945, os soviéticos haviam sofrido aproximadamente 100 mil baixas tentando eliminar o Bolsão. Os alemães haviam perdido cerca de 20 mil, mas essas 20 mil baixas alemãs não podiam ser repostas. Cada homem perdido reduzia permanentemente a força de combate do Bolsão. E enquanto isso, o mundo mudava ao redor deles. Em janeiro, a ofensiva Vistula-Oder soviética avançou 500 quilômetros em 2 semanas, chegando às portas de Berlim. Em fevereiro, Dresden foi destruída por bombardeio aéreo aliado. Em março, forças americanas cruzaram o Reno. A Alemanha estava morrendo. E 200 mil soldados capazes estavam presos em Curlândia, vencendo batalhas sem sentido. Alguns comandantes tentaram argumentar novamente por evacuação. O general Karl Hilpert, que assumiu o comando do grupo de exércitos Curlândia em março, transmitiu a Hitler: "Senhor, solicito permissão para evacuar este exército enquanto ainda é possível. Podemos movê-los para a Prússia Oriental, onde são desesperadamente necessários. Aqui, servem nenhum propósito estratégico." Hitler respondeu pessoalmente: "Negado. Curlândia será mantida." Fim da discussão. A ironia era que mesmo quando Berlim estava sendo cercada em abril, quando cada soldado era necessário desesperadamente para defender a capital, Hitler ainda recusava evacuar Curlândia. Era como se, tendo cometido o erro original de prender o exército lá, não pudesse admitir erro retirando-os. Era orgulho elevado a princípio estratégico, custado em vidas de soldados que mereciam melhor. A sexta e última batalha da Curlândia ocorreu de 18 a 31 de março. Novamente, vitória tática alemã. Novamente, sem sentido estratégico. Mas desta vez, foi a última porque os soviéticos finalmente decidiram que não valia mais o esforço. Deixariam o grupo de exércitos Curlândia apodrecer no lugar enquanto concentravam todo o esforço em tomar Berlim. Era insulto final. Nem sequer eram importantes o suficiente para destruir. O Oberst Strachwitz, ainda comandando forças blindadas no Bolsão, refletiu sobre a situação em abril. "Vencemos 6 batalhas, infligimos baixas massivas ao inimigo, mantivemos nossas posições. E para quê? A Alemanha está morrendo e estamos aqui, intocados, inúteis, esperando." Alguns homens ainda acreditam que há plano, que Hitler nos usará de alguma forma. Eu sei melhor. Fomos esquecidos, somos irrelevantes, e quando o fim vier, seremos simplesmente abandonados. Ele estava certo. Quando Hitler se suicidou em 30 de abril e Berlim caiu em 2 de maio, o grupo de exércitos Curlândia ainda estava lá, intacto, tendo vencido todas as batalhas, mas perdido completamente a guerra. E agora enfrentavam a pergunta final: o que fazer quando a guerra acabou, mas você ainda está cercado por um exército inimigo que o supera numericamente em 10-1? O fim sem glória. 8 de maio de 1945, a Alemanha capitulou incondicionalmente. Em Berlim, generais soviéticos aceitavam a rendição formal. Em toda a Europa, as armas silenciavam. Mas na Curlândia, 200 mil soldados alemães e letões enfrentavam uma pergunta que ninguém havia respondido: o que acontece com um exército cercado quando a guerra termina, mas o inimigo ao redor não desaparece? O general Karl Hilpert, comandando o grupo de exércitos Curlândia,
recebeu ordens finais do Großadmiral Karl Dönitz, sucessor designado de Hitler. A guerra acabou. Procurem os melhores termos possíveis com os soviéticos. Tentem evacuar quantos homens puderem. Era a ordem que chegava meses tarde demais. Se a evacuação tivesse começado em outubro de 1944, todos poderiam ter sido salvos. Agora, era impossível. A Kriegsmarine tentou um último esforço desesperado. Entre 1 e 8 de maio, navios de transporte evacuaram aproximadamente 25 mil soldados através do Báltico. Mas era uma gota em um oceano. Os soviéticos, agora cientes de que a guerra havia terminado e que não haveria mais resistência organizada, apertaram o cerco. Seus submarinos e aviação tornaram as evacuações cada vez mais perigosas. E, crucialmente, simplesmente não havia navios suficientes nem tempo suficiente para tirar 200 mil homens. O Oberbootsmann Werner Hartmann participou das evacuações finais. As docas estavam abarrotadas de milhares de soldados tentando embarcar. Havia certa ordem, mas também desespero. Sabíamos que quem não embarcasse iria para o cativeiro soviético. E todos sabíamos o que isso significava. Vi homens chorando quando os navios partiam cheios e eles ficavam para trás. Vi oficiais tentando manter a disciplina, mesmo sabendo que era inútil. Conseguimos levar talvez 5 mil na última viagem. Deixamos 175 mil para trás. Em 9 de maio, Hilpert formalmente entregou o grupo de exércitos Curlândia ao comando soviético. As condições da rendição eram simples: depor armas imediatamente, reunir-se em pontos de coleta designadas, aguardar transporte para campos de prisioneiros. As tropas foram asseguradas que seriam tratadas de acordo com as convenções de Genebra. Era mentira, mas mentira necessária para evitar resistência final desesperada. Aproximadamente 180 mil soldados alemães e letões entraram em cativeiro soviético. O que se seguiu foi tragédia que se desenrolaria durante anos. A União Soviética não distinguia muito entre prisioneiros de guerra regulares e criminosos de guerra. Para os soviéticos, qualquer um que havia lutado na frente oriental era potencialmente culpado de crimes. E o tratamento refletia essa atitude. Os prisioneiros foram marchados para o leste em condições brutais. Comida era escassa, abrigo era inadequado, cuidado médico era praticamente inexistente. Homens que haviam sobrevivido 6 batalhas na Curlândia começaram a morrer de fome, disenteria, tifo e simples exaustão nas marchas de prisioneiros. O Gefreiter Paul Karel, que sobreviveu ao cativeiro, estimou que aproximadamente 20% dos prisioneiros morreram nos primeiros 3 meses após rendição, antes mesmo de alcançar os campos permanentes. Os campos de prisioneiros soviéticos não eram campos de extermínio no sentido nazista, mas eram lugares onde a vida tinha pouco valor. Prisioneiros trabalhavam em minas, construção de ferrovias, projetos industriais, frequentemente em condições que matavam os fracos. Rações eram calculadas para manter prisioneiros vivos o suficiente para trabalhar. Nada mais. Inverno siberiano matava milhares anualmente. E, crucialmente, não havia data de libertação. Alguns prisioneiros da Curlândia não retornariam para casa até 1955, 10 anos após o fim da guerra. O Oberst Strachwitz teve sorte relativa. Como oficial sênior altamente condecorado, foi mantido em um campo especial para interrogatório. Passou 6 anos em cativeiro antes de ser libertado em 1950. Vi homens perderem suas almas nos campos, não por brutalidade ativa, embora houvesse isso, mas pela desesperança, pela compreensão de que havíamos sido abandonados por nosso próprio governo, capturados por um inimigo que nos odiava e esquecidos pelo mundo. Alguns simplesmente desistiam, paravam de comer, morriam. Outros se tornavam animais, roubando comida de camaradas mais fracos. Os campos revelavam quem você realmente era. Para os letões auxiliares, o destino foi frequentemente pior. A União Soviética os considerava traidores por terem lutado junto com os alemães. Muitos foram sumariamente executados. Outros receberam sentenças de 25 anos em gulags. Famílias de combatentes letões foram deportadas para a Sibéria. Era vingança sistemática contra aqueles que os soviéticos viam como colaboradores. O major Voldemar Weiss, comandante letão que havia liderado a 19ª Divisão através das 6 batalhas, foi executado em 1946 após julgamento sumário. Sua acusação: crimes de guerra por resistir ao Exército Vermelho.
Era ironia brutal. Homens que haviam defendido sua terra natal contra uma ocupação soviética que eles rejeitavam, eram agora executados por essa mesma ocupação. Dos aproximadamente 180 mil prisioneiros de Curlândia, estima-se que cerca de 50 mil morreram em cativeiro. Outros 130 mil eventualmente retornaram, embora muitos não até os anos 50. Chegaram em casa para encontrar uma Alemanha dividida, famílias fragmentadas e um mundo que havia seguido em frente. Eram fantasmas de uma guerra que todos queriam esquecer. O significado do Bolsão da Curlândia permanece debatido. Militarmente, foi série de vitórias táticas brilhantes totalmente desperdiçadas estrategicamente. As 6 batalhas demonstraram que mesmo em 1945, com treinamento adequado e defesa preparada, forças alemãs podiam derrotar ataques soviéticos. Mas essas vitórias não salvaram a Alemanha. Não encurtaram a guerra, não aliviaram pressão em nenhum lugar que importasse. O general Hilpert, libertado do cativeiro soviético em 1955, refletiu sobre a Curlândia em suas memórias. Mantivemos aquele bolsão por 6 meses. Vencemos todas as batalhas. E foi completamente sem sentido. 200 mil soldados capazes foram desperdiçados defendendo terreno sem importância estratégica porque Hitler não podia admitir erro. Se essas forças tivessem sido evacuadas em outubro de 1944, poderiam ter feito diferença defendendo a Prússia Oriental ou mesmo Berlim. Em vez disso, venceram batalhas vazias e depois foram abandonados ao destino na rendição. Foi microcosmo de tudo que estava errado com o comando alemão nos anos finais da guerra. Orgulho sobre pragmatismo, ideologia sobre realidade e vidas de soldados como moeda a ser desperdiçada. Hoje, monumentos na Curlândia marcam os locais das batalhas. Cemitérios alemães e letões guardam alguns dos que morreram. Mas a maioria dos 180 mil que entraram em cativeiro soviético em maio de 1945 não tem túmulos marcados. Desapareceram em campos espalhados pela União Soviética. Apenas números em registros que poucos consultam. Esta foi a história do Bolsão da Curlândia. Um exército inteiro preso por recusa de seu líder em aceitar realidade. Soldados que lutaram brilhantemente por causa perdida. E homens que foram finalmente abandonados quando já não serviam propósito. Deixados para enfrentar anos de cativeiro brutal por terem obedecido ordens até o amargo fim. Não há glória nesta história, apenas desperdício.